Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 4. Enquanto os senhores procuram o texto, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão por mais uma vez retornar a esta casa. É sempre muito bom estar neste altar. Eu prego já há 16 a 17 anos e até hoje eu não vi uma igreja boa de pregar que nem essa. Um público que recebe a palavra. Não que as demais não recebem, mas este altar aqui tem algo diferente. Tem oração e propósito de Deus. Gratidão a Deus, a vida do nosso líder, apóstolo Valdivino, nosso pastor presidente, aos obreiros desta casa. Deus abençoe a todos. Meu nobre amigo, missionário Wallace, Deus abençoe, pastor Rogério, enfim, toda a equipe de obreiros que aqui estão. Deus seja louvado pela vida de todos. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4. Você vai localizar o verso de número 1. Mateus, capítulo 4, verso de número 1, diz o texto assim: Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por gentileza, tome o seu assento, tributando a Deus toda a honra, toda a glória é tributada ao Deus que fez os céus e que também fez a terra. Queridos irmãos, o texto que logo de princípio tomamos por base bíblica, logo nós já percebemos no decorrer da leitura que este texto ele está inserido dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Dentre toda a Bíblia Sagrada, desde o primeiro livro do Antigo Testamento, que é o livro do Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, dentre todas as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver a ação do Espírito Santo sobre a vida do ser humano, ou sobre a vida daquele que serviu ao Senhor Deus na sua totalidade. E todos aqueles que o Espírito de Deus manifestou, se apoderou dentro do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, os senhores vai ver o Espírito de Deus trabalhando de forma diferenciada sobre a vida de cada um que ele veio e manifestou o poder do Espírito. A primeira vez que nós vemos a ação do Espírito Santo é no primeiro livro do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulo de número 1. A Bíblia diz: E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Aqui nós vemos dois paralelos, duas palavras que está inserida dentro do livro do Gênesis, capítulo 1. A primeira palavra é a palavra sobre, e a segunda palavra é a palavra movia-se sobre a face das águas. Nós vemos aqui duas ações
impetuosa do Espírito de Deus sobre algo. Primeiro, ele movia, a palavra movia, ou o original desta palavra está escrito em algumas traduções, pairava. A palavra pairava significa movimentava-se. Antes do Espírito manifestar sobre a face das águas, as águas eram paradas, eram águas mortas, segundo a cultura e a história. Mas quando o Espírito vem sobre a face das águas, aquilo que estava morto e parado, o Espírito de Deus, ele se movimentava, e movimentavam também as águas que estavam paradas, porque uma das ações do Espírito de Deus é movimentar aquilo que está parado, aquilo que está morto. O Espírito, ele é especialista em dar vida. A primeira ação que nós vemos do Espírito aqui, no livro do Gênesis capítulo 1, é que o Espírito movimenta o que está parado. A segunda ação é que o Espírito Santo, ele veio sobre. A palavra sobre quer dizer que o Espírito de Deus, ele veio por cima, ele desceu por cima da face das águas, dentro do Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito vinha sobre, mas no Novo Testamento o Espírito apoderou-se. Vejamos, dentro do Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele descia sobre o homem, utilizava o homem, mas logo o Espírito de Deus se retirava do ser humano, utilizava por um período de tempo, mas logo o Espírito se retirava. Lembra quando Sansão, a Bíblia diz que Sansão foi o homem mais forte dentro de Israel. A Bíblia diz que os filisteus afrontavam o povo de Israel, o povo hebreu, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e com uma queixada de jumento, Sansão mata mais de 1000 filisteus. Percebe que quando ele vinha sobre alguém, o Espírito vinha para fazer algo, para movimentar algo, para trabalhar sobre a vida de alguém. O Espírito Santo não é apenas uma coluna de fogo, como alguns dizem. O Espírito Santo não é apenas símbolo de água, como alguns dizem. O Espírito Santo não é apenas uma bola de fogo, como alguns dizem. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. O Espírito Santo tem ciúmes. O Espírito Santo sente. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo ouve. O Espírito Santo revela. Ele não é apenas uma bola de fogo, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes daquele que serve a Deus. É o Espírito Santo. Vejamos, o Espírito Santo veio sobre Sansão, e a Bíblia diz que ele mata mais de 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Lembra, o Espírito Santo veio sobre os 70 anciões, quando o Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, reúna-me 70 homens, 70 homens de cães branca, 70 homens já ancião dentro de Israel, e suba à tenda da congregação. A Bíblia diz, senhores, que Moisés sobe à tenda da congregação. Deus disse para Moisés: eu vou retirar do meu espírito que está sobre você por um período de tempo, e vou repartir entre os 70 anciões. Mas percebe que Deus disse para Moisés: Moisés, reúna-me 70 homens. Aqui eu descubro um primeiro parágrafo. Qual? O primeiro parágrafo é que o homem só tem a capacidade de reunir, de chamar, de convidar, mas determinar quem vai ser cheio é somente Deus que pode determinar quem vai ser cheio.
Vejamos, nós te convidamos para o congresso, nós te convidamos para os eventos, mas quem determina quem vai ser cheio do Espírito é somente Deus. Deus disse a Moisés: reúna apenas, porque eu vou encher 70 homens que estão na minha lista. E a Bíblia diz que subiram 68 juntamente com Moisés à tenda da congregação. 2 não subiram. Um primeiro se chamava Eldade, o segundo se chamava Medade. Ficaram no arraial. E a Bíblia diz que 68 subiram à tenda da congregação. Por ser 68, Moisés nem notou que faltava 2 da lista dos 70 anciões, porque aqui eu aprendo um segundo parágrafo: o homem pode te perder de vista, o homem pode te esquecer o teu nome, mas aquilo que Deus já determinou para você, Deus não vai esquecer. O homem te perde de vista, mas Deus está olhando e está dizendo: eu sei quem é ela, eu sei quem é ele, eu já disse o nome dele, eu já falei o nome dela. O homem só tem a capacidade de convidar, mas se Deus te escolheu para ser cheio, dá para nascer o capeta que vai impedir aquele que Deus escolheu. Você não pegou, mas eu vou aplicar. Foram convidados 500 homens na igreja primitiva em Jerusalém, saiu 320, saiu 380, ficou apenas 120. Na contagem do homem era 500, mas na contagem de Deus era 120, porque o homem reúne, mas quem escolhe quem vai ser cheio ainda é Deus. Você não pegou, mas eu já estou aplicando a palavra. Deus está dizendo nesta casa: alguém te perdeu de vista, mas Deus está dizendo: eu sei quem é a Maria. Alguém te perdeu de vista, mas Deus está dizendo: eu sei quem é o Josué. Alguém te perdeu de vista, mas Deus está dizendo: eu sei quem é o Mateus, eu sei quem é o Marcos, eu sei quem é o Lucas, eu sei quem é o João. Alguém te perdeu de vista, mas Deus está dizendo: eu sei quem é o Davi. Estão procurando o Eliabe, mas Deus está dizendo: eu quero o Davi, eu quero o Davi, porque o homem reúne, mas Deus escolhe. E eu tenho a palavra profética para determinar e decretar sobre a tua vida: se Deus te escolheu, está escolhido. Quem acredita, levante a mão para cima, abre a boca para dar glória. Porque o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, ele vinha sobre, usava e logo se retirava. Vejamos, o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Antes do Espírito descer sobre Davi, Davi matava urso e leão. Quando o Espírito de Deus apodera-se de Davi, a Bíblia diz que Davi, o cenário está preparado. Davi então vai derrubar gigante, porque quem está com o Espírito, vai haver uma ação maior do Espírito de Deus sobre a vida daquele que ele se apodera. O Espírito de Deus veio sobre Davi e o gigante caiu. Vejamos, todas as vezes que o Espírito de Deus vinha sobre alguém, não era para passear, não era apenas para andar. O Espírito de Deus, ele vinha sobre alguém para fazer uma missão, para executar uma missão. Tem pessoas que dizem: eu quero subir ao monte porque eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Quando sobe o monte, Deus enche ele. Chega da igreja, ele cruza o braço, até para dar glória é ruim. Ele vem aqui para a igreja, mas ele vem para observar. Para que você pediu para ser cheio? Todas as vezes que o Espírito de Deus enchia alguém, era para fazer algo, era para executar algo. Prove-me, pregador. O Espírito disse a Felipe: desce e chega-te até aquele carro. Por quê? Porque
tem alguém que está lendo as escrituras no livro do profeta Isaías, porém não está entendendo. Aqui eu aprendo que o Espírito, além de vir sobre alguém, ele guia e conduz alguém ao entendimento da palavra. Tem gente querendo conhecimento da palavra, mas está pensando que só a teologia vai resolver, que só o bacharel vai resolver. Vai ajudar, mas quem traz a revelação do entendimento da palavra ainda é o Espírito Santo de Deus. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. E o que o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito Santo diz assim: vem, vem que ainda tem palavra, vem que ainda tem revelação nela, vem que ainda tem fonte inesgotável, vem que ainda eu faço, vem que ainda eu abro, vem que ainda tem pão, vem que ainda eu renovo, vem que ainda eu batizo, vem ainda que eu selo, vem que ainda eu curo, vem que eu restauro. Você não pegou, mas eu vou aplicar isso aqui para você da glória, porque a Bíblia diz que quem fala dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus. A tua teologia só vai servir para acrescentar aquilo que já foi revelado pela palavra do Espírito Santo de Deus. Levante a mão que eu vou liberar a palavra de Deus sobre a tua vida. Deus está dizendo: estuda e estuda mesmo, mas não perca a essência do meu Espírito Santo. Tem muitos teólogos que está teologando demais e está virando geladeira dentro da igreja. Não pode isso, não pode aquilo, não pode dar glória, não pode falar língua estranha. Aqui pode falar língua estranha, porque quem manda aqui ainda é o Espírito Santo, porque quem fala aqui ainda é o Espírito Santo. Só estou pregando para quem quer. Levante a mão para cima. Levante a mão que eu vou liberar a palavra. Deus está dizendo nesta casa: quem manda na noiva é Deus, quem levantou a noiva do cordeiro é Deus, quem fala na igreja é Deus. Se ele tem liberdade, abre a boca para adorar. Deixa eu ver quem tem glória, deixa eu ver quem tem glória. Larga a mão lá em cima, solta glória para adorar os céus nesta noite. Meu Deus do céu, eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar, porque o Espírito de Deus está sobre esta casa, está sobre este lugar para movimentar, está sobre este lugar para sacudir, está sobre este lugar para quebrar obras de maldições, está sobre este lugar para quebrar as correntes, está sobre este lugar para cair 1000 de um lado, está sobre este lugar para cair 10.000 do outro, está sobre este lugar para fazer o inimigo fugir por 7 caminhos, que ele veio contra ti por 7, ele vai fugir. O Espírito Santo não veio nesta sexta-feira aqui passear, ele veio aqui trabalhar. E enquanto eu prego, ele está trabalhando curando, enquanto eu prego, ele está trabalhando batizando, enquanto eu prego, ele está trabalhando revelando, enquanto eu prego, ele está trabalhando te levantando. Se tem alguém que acredita no Espírito Santo, abre a tua boca, ergue a tua voz e adora os céus para ele te ouvir. Deixa eu ver quem tem glória, deixa eu ver quem tem glória. Levante a mão para o céu, pelo amor de Deus. Levanta, levante a mão para o céu, levanta. Dá um grito de glória para adorar ele, vai. Dá um grito de glória para adorar ele, vai. O Minabaui, o Ramacalabaui, o Rabachandarabagai, o Ramacandarábia. Se tem alguém que está acreditando nesta palavra, ele está pegando na tua mão aí agora o Espírito Santo. Ele tem mão, ele está pegando na tua mão aí agora. Ele tem olho, e no olho dele tem chama de fogo. Ele está te renovando aí agora. Só quem sente ele aí, só quem pode sentir o Espírito de Deus aí, enche esta casa de glória.
Urabacambarábia. O Espírito de Deus está neste lugar. Receba ele aí agora. Só quem acredita. Só quem acredita. Ele veio sobre os 70. A Bíblia diz que 68 profetizaram uma única vez e nunca mais se ouviu profetizar. 2 estão embaixo, na tenda da congregação, no arraial. A Bíblia diz que Josué, servo de Moisés, quando viu Erbade e Medade profetizando, correu levar mensagem para Moisés, dizer: Moisés, tem 2 lá embaixo, que não está na tua lista, que não está aqui em cima, que está lá embaixo profetizando. Porque tem gente que é assim, ele não profetiza, não quer que você profetiza. Ele não tem revelação, não quer que você não tenha revelação. Ele não prega, não quer que você não prega. E tem gente que é assim, gosta de levar mensagem para parar quem está profetizando. Mas eu vou liberar o decreto de Deus nesta sexta-feira profética. Os céus está dizendo nesta casa: se eu me apoderei de você, ninguém vai parar o que eu comecei. O que eu comecei eu vou terminar. O que eu comecei eu vou concluir. O que eu comecei eu vou concluir. Se tem alguém que está entendendo a palavra, levante a mão para cima para dar glória. Pastor, só tem profeta em cima do altar? Não, tem profeta aí embaixo também. Tem profetisa aí embaixo também. Abre bem a tua boca. Abre a boca e glorifica. Se tem profeta na casa. Uramajomi na bacala Sérvia. No Antigo Testamento ele vinha sobre, mas no livro de Mateus o texto diz: antes do capítulo 4, Jesus foi para ser batizado por João Batista. Quando Jesus vai ter com João para ser batizado, 3 coisas de princípio acontecem. Primeiro, Jesus chega, o céu se abre. Segundo, o Espírito desce. Terceiro, Deus fala. E o que ele fala? Este é o meu filho amado. Primeiro, quando Jesus chega, ele vem para concluir 3 coisas. Primeiro, para abrir céu. Segundo, para ele falar. Terceiro, para confirmar o decreto dele. Levante a mão que eu vou liberar a palavra. Levante a mão que eu vou liberar a palavra. Jesus veio aqui para te dizer: o céu que estava fechado na tua vida, eu estou abrindo. Eu estou abrindo. Eu estou abrindo. Eu estou abrindo. E para que ele está abrindo o céu? Para o Espírito Santo de Deus descer. E para que o Espírito de Deus desce? Para Deus falar. E o que Deus está falando, vai falar: este é Deus dizendo. Eu estou dizendo, estou confirmando, estou confirmando, estou confirmando. Eu estou liberando a palavra. Deus não veio aqui para dizer não hoje. Deus veio aqui para dizer sim. Deus veio aqui para dizer este é. Deus veio aqui para dizer eu te escolhi. Deus veio aqui para te dizer eu te levantei. Deus veio aqui para te dizer tu é profeta. Deus veio aqui para te dizer tu és vaso. Pastor, mas estão falando ao contrário. O que falaram ao contrário não anula o que Deus está dizendo. Se Deus disse sim, está dito sim. Se Deus disse não, está dito não. Se Deus levanta, ninguém abate. Se Deus abate, ninguém levanta. Se Deus abre, ninguém fecha. Se Deus fecha, ninguém abre. É Deus dizendo: eu vim nesta casa para decretar o decreto. Essa sexta-feira o diabo
diabo vai perder o rumo, porque Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou operar, eu estou abrindo, eu estou levantando. É meu Deus do céu. Levante a mão para cima, levante a mão para cima. Só quem tem glória preso na garganta. Dá uma tossida pentecostal, desengasga de glória que está preso aí. Abre a boca para adorar. Que me naba como um berrebe darasai. Ureminaba chominaka bambo keminahase. Uramakalabado kemidakabadarasai. Uramanchominakando reminaragai. Amandu kamandarra sérbia. Urabakalabachambarabia. Uramayo keminarasai. Umanakando keminakabachominara. Urabakaprocomunderminarasai. Deixa eu ver quem tem glória para adorar o Espírito Santo. Deixa eu ver quem tem glória para adorar o Espírito Santo. Fala a língua que o diabo não tem o dom de interpretar. Fala em mistério. Tu dá glória, ele sabe que você está dando glória. Tu diz para Deus agir, ele sabe que você está pedindo para Deus agir. Agora fala o idioma que o diabo não tem interpretação. Dá uma rachada de língua estranha. Abre a boca para adorar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus chega, o céu se abre, o Espírito desce e Deus fala. O mesmo Espírito que encheu Jesus lá no Jordão é o mesmo Espírito que vai conduzir ele para o deserto. Existem 3 tipos de deserto, ou 3 tipos de cativeiro que nós passamos. O primeiro deserto é o deserto que nós entramos nele. O segundo deserto é o deserto que o diabo nos leva. O terceiro deserto é o deserto